Boa noite a todos. Na qualidade de secretária do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes neste webinar, que é uma continuidade do ciclo de webinars, ponto de ordem, dinamizado pela nossa secção regional em prol do desenvolvimento profissional. Como a enfermeira Cátia Neves já referiu, o webinar de hoje intitula-se As vivências dos enfermeiros na prestação de cuidados de saúde materna em tempo de pandemia. Como sabem, no passado dia 5 de maio foi celebrado o Dia Internacional das Parteiras, uma data estabelecida pela Organização Mundial de Saúde em 1991, com o objetivo de homenagear o trabalho destes profissionais de saúde no que concerne à valorização da vida humana e todo o impacto positivo que o seu trabalho acarreta junto dos cidadãos, das famílias, das comunidades e dos próprios sistemas de saúde. A par desta celebração, mais alusiva à enfermagem de saúde materna e obstétrica, todos atravessamos uma pandemia causada pela Covid-19, conforme declarou a OMS a 11 de março do ano passado. Tem sido realizada diversa investigação e aquilo que a evidência científica tem demonstrado é várias consequências no âmbito desta pandemia, em termos socioeconómicos, também uma urgente reorganização dos sistemas de saúde para fazer face a esta situação e todo um conjunto de consequências da Covid-19 na saúde das populações. Consequências essas não só a nível da dimensão física e social, mas também dando ênfase às consequências que esta pandemia tem apresentado a nível da saúde mental. Nesta linha, a OMS desenvolveu um guia com várias recomendações a vários grupos-alvo, onde contempla os profissionais de saúde. É por aqui que a nossa secção regional achou oportuno desenvolver esta temática, celebrando então o Dia Internacional das Parteiras e conciliando essa celebração a algo tão real e que todos vivenciamos com esta situação de pandemia. Iremos então aqui abordar várias vivências dos enfermeiros nesta área e também iremos abordar estratégias de promoção da saúde mental para os profissionais de saúde. Terá como moderadora a enfermeira Yolanda Reis, vogal do Conselho de Enfermagem Regional, acompanhada por 4 preletores de diferentes contextos da prática, que a mesma depois irá apresentar. Faço votos de um agradável momento de reflexão, aprendizagem, que seja produtivo e dinâmico e, e como a Cátia já referiu, poderão utilizar o chat desta aplicação para colocarem as vossas questões, comentários, reflexões. O mesmo será gerido pela enfermeira Yolanda Reis e no final colocado e direcionado aos vários preletores. Dou por aberto então este webinar e passo a palavra à enfermeira Yolanda Reis. Obrigada, Cláudia. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os presentes e cumprimentar os nossos preletores e cumprimentar a Cláudia Silva, secretária do Conselho Diretivo da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros da Madeira. Temos hoje aqui presentes neste painel a enfermeira Bibiana Souza, a enfermeira Márcia Ornelas, a enfermeira Ana Câmara e o enfermeiro Francisco Sampaio, que faremos uma espécie de mesa redonda, digamos assim, em que cada um vai partilhar
o que lhe foi atribuído enquanto tema. Como a enfermeira Cláudia já referiu, este webinar veio de encontro às celebrações do Dia dos Esmos-Parteiras, que foi no dia 5 de maio, e por outro lado também estamos aqui em vésperas do Dia Internacional do Enfermeiro, que já será na próxima semana, e mais uma vez aqui vamos dar atenção à saúde mental e bem-estar e psicológica dos enfermeiros, que para nós podermos cuidar dos outros, não é? Temos que estar bem, porque senão alguma coisa pode funcionar menos bem e não é isso que nós pretendemos. É claro que nós vamos dar atenção neste webinar aos cuidados, aos enfermeiros que prestam cuidados na área da saúde da mulher grávida, parturiente, puérpera, recém-nascido e família, tanto a nível do internamento, a nível da obstetrícia, a nível da sala de partos, puerpério e na comunidade, e por isso nós temos uma colega de cada área de atuação. Desde o início de 2020 fomos fulminados quase, fomos mesmo fulminados pela Covid-19 e fomos obrigados a nos reinventar internamente, externamente de todas as formas e feitios, mas internamente, porque tivemos de arranjar estratégias internas para ir podendo dar resposta e ir encontrando ferramentas que nos fortalecessem a fim de conseguir continuar a apoiar, tranquilizar e cuidar das mulheres nesta área do cuidar, que já por si só já é tão frágil e tão complexa, e ainda acrescida pela situação pandémica, ainda se torna mais difícil de encontrar alguma solução ou de encontrar algum conforto, porque depois houve muito medo, muito receio acerca de tudo o que viria depois. Alguns estudos recentes concluíram que existem fatores que estão diretamente relacionados com a pandemia Covid-19 e que foram consistentemente associados a sintomas depressivos, de ansiedade e de stress nos enfermeiros, tais como o medo de se infectar e o medo de infectar a família, terceiros, os próprios utentes. Penso que seria até os maiores receios, seria e ainda é. Pretende-se essencialmente que este webinar seja, mais uma vez, como a enfermeira Cláudia já referiu anteriormente, um espaço de discussão, reflexão e partilha de experiências e, acima de tudo, que os ESMOs e enfermeiros que aqui estão presentes se sintam apoiados e que conheçam os recursos que têm ao seu dispor e as estratégias que podem mobilizar no sentido de evitar ou pelo menos minimizar os efeitos a nível psicológico e emocional que faça às exigências durante este período de pandemia. E o que nós pretendemos é o cuidar em todas as dimensões, então vamos cuidar também dos nossos profissionais. Vou começar por apresentar aqui a enfermeira Bibiana Souza. A enfermeira Bibiana fez a licenciatura em enfermagem em 2016, concluiu em 2016 na Universidade da Madeira, fez uma pós-graduação em Administração e Gestão de Serviços de Saúde pela Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha, em 2016. Em 2018 fez a pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica e em 2019 fez a formação em preparação para o parto e parentalidade e em 2020 formação de recuperação pós-parto. Em fevereiro de 2020 começou a exercer funções no Centro de Saúde do Caniçal, Porto da Cruz e Santo da Serra. Portanto, mesmo no início das suas atividades na comunidade, foi quando surgiu a pandemia. A enfermeira Bibiana irá abordar as vivências enquanto ESMO face às estratégias que teve que adotar
na prestação dos cuidados à grávida, à puérpera, à mulher na comunidade. E vou passar agora a palavra à Bibiana e vou-lhe lançar aqui uma questão. Como é que decorreu esta adaptação às novas exigências desde o início da pandemia? Olá, boa noite a todos. Desde já gostaria de agradecer o convite que me foi feito e dar os parabéns a todas as colegas parteiras pelo nosso dia, no dia 5, e aos restantes colegas dar os parabéns pelo excelente trabalho que têm vindo a desenvolver nesta fase da pandemia, inicialmente também neste contexto, e pelos esforços que têm sido desenvolvidos para que tudo o que nos pareceu incógnito e pouco previsível corresse bem. Na sequência do aparecimento dos novos casos de Covid em março de 2020, o Cesarram decidiu inicialmente encerrar os centros de saúde parcialmente e colocar os seus trabalhadores em regime de teletrabalho. O teletrabalho surgia assim como uma resposta dos nossos serviços às necessidades das pessoas, das famílias e da comunidade, que no meu ponto de vista até foi uma medida protetora, sem dúvida foi uma medida protetora, tanto a nível dos nossos clientes, também como a nível dos nossos trabalhadores do Cesarram. E neste contexto tivemos a trabalhar durante alguns meses, sensivelmente 2 meses, à porta fechada, com algumas colegas em teletrabalho e outras colegas presencialmente no serviço. Foi um contexto completamente diferente do que estávamos habituados, apesar de já haver o conceito da telesaúde e o conceito do teletrabalho, mas é uma experiência e um método de trabalho que nós não estávamos acostumados a fazê-lo. Achas que foi bem aceito por parte da população esse método de funcionamento? Foi bem aceito, porque não havia outra hipótese de, derivado aos nossos serviços serem muito procurados, por diversas razões, nós somos muito procurados. Foi um pouco difícil inicialmente criar o hábito de marcar uma consulta anteriormente via telefone e esperar pela data marcada. Foi difícil que os utentes ficassem em casa e fizessem os contactos telefónicos. No caso do Centro de Saúde de Canissal, as pessoas são muito reivindicativas, vêm muito ao Centro de Saúde frequentemente, muitas vezes sem consulta marcada, e chegavam lá à nossa porta e tinham que voltar para trás, e tinham que fazer a marcação e tinham que esperar pelo dia que estivessem marcados para poderem ser atendidos, porque senão era criar ali uma condição favorável à propagação do Covid. Inicialmente, para mim, foi um grande desafio, porque ainda estava em integração, a exercer a função como especialista há pouco tempo, sensivelmente 1 mês. As minhas expectativas em relação a atividades que gostaria de desenvolver foram postas um pouco de lado, mas não quer dizer com isso que fui mal no meu desempenho, mas sim tive que dar prioridade ao que era prioritário naquela altura e pronto, e priorizar as necessidades da população e tentar me adaptar a uma nova realidade. Sentes que
É assim, ao trabalhar, ao fazer o teletrabalho, conseguias ter ou sentir uma maior segurança para ti, para a tua família e mesmo quando tinhas as tuas consultas, porque depois havia alguns períodos que fazias consultas presenciais, não era assim? Sim, inicialmente eu propus-me a ir trabalhar nos primeiros 15 dias. Claro que tinha que tomar as medidas todas de proteção, tanto para mim como para os utentes, e as medidas de desinfecção, e naquela altura era tudo muito incógnito e era necessário ter medidas redobradas. Nesses primeiros 15 dias, quando ia ao serviço, tive que desempenhar funções tanto de cuidados gerais como de especialidade. Tive que dar apoio aos recém-nascidos, às grávidas, a toda a população em geral. E no período que estava em teletrabalho, dava prioridade à parte da saúde materna, obstétrica e ginecológica. E claro que tinha muito mais. Acho que tinha algumas vantagens o teletrabalho, assim, tinha algumas vantagens, conseguia gerir melhor o meu tempo em casa, conseguia ter mais tempo para a família, conseguia disponibilizar, não tinha que ter um horário fixo e disponibilizava, desculpem, algum espaço do meu dia para fazer as consultas por telefone. Evidentemente que no caso da saúde materna e obstétrica surgem grandes dificuldades, porque nós temos certas competências que a nível telefone que não é possível desenvolvê-las, como por exemplo a monitorização do bem-estar materno-fetal, é impossível fazer isso por telefone. Claro que com o acesso ao Atrium no domicílio foi bom para gerir as consultas que estavam marcadas e que tinham sido marcadas anteriormente e fazer com que pelo menos as orientações mais básicas da gestação, nas idades gestacionais preconizadas, fossem implementadas. Claro que por exemplo, a preparação para o parto, estou-me a lembrar, a preparação para o parto foi uma dificuldade que eu senti e que vinha a tentar minimizar o facto de não podermos ter a preparação para o parto presencialmente. Fiz pesquisa a nível informático, de vídeos, que viessem ao encontro dos exercícios que eu gostaria de implementar nas aulas. Orientei as grávidas para inscrições em workshops online para poderem potenciar as suas competências enquanto pais. Desenvolvi uma lista de exercícios que pudessem fazer no domicílio e enviei tudo por e-mail. Mas claro que presencialmente é uma coisa completamente diferente e onde a grávida se sente, a grávida, a mulher, em qualquer fase do seu ciclo fetal, se sente mais confiante nos nossos cuidados, porque é uma relação de proximidade. E essa relação de proximidade ao telefone é um pouco. A mulher sente-se insegura, a grávida sente-se insegura, não sabe se o seu bebê está bem. O pai também nesta fase, no início da pandemia, não foi muito envolvido na gravidez, não descurámos muito um pouco o pai, ele sentiu-se um pouco de lado por não poder ir às consultas, por não poder assistir às ecografias, por não poder ir aos rastreios bioquímicos. Ele sentiu-se um pouco, inicialmente o pai sentiu-se um pouco posto de lado. E eu achei que quando voltamos novamente às consultas presenciais, que foi mais ou menos em junho de 2020, junho, julho de 2020, os casais sentiram-se muito mais seguros em relação à gravidez, em relação à prevenção do Covid, em relação a todos os cuidados inerentes que nós estávamos a prestar. Ainda uma das competências do ESMO é cuidar a mulher inserida na família e comunidade no âmbito do planeamento familiar
e durante o período pré-concepcional, como é que procedeste para poder ir ao encontro das necessidades destas mulheres? Porque elas continuaram a ter essas necessidades, não é? Exatamente. Em relação à mulher e às puérperas e a tudo o que envolve a concepção, a esse nível, eu e a colega que estava anteriormente tínhamos um ficheiro em Excel com todas os métodos contraceptivos, os mecânicos, os orais, tudo atualizado. E tentei, nesta fase de teletrabalho, tentar ver aquelas pessoas, aquelas mulheres que estavam a findar o prazo, por exemplo, dos contraceptivos mecânicos, dos DIUs, dos implantes. Contactei-as telefonicamente, disse-lhes, orientei para terem cuidados para gravidezes não desejadas. E também tentei acalmá-las e disse-lhes que a posteriori, quando fosse possível, seria remarcadas as consultas. Em relação aos contraceptivos, tentei que contactassem o centro de saúde para fazer a marcação da consulta e tentei disponibilizar o maior número de contraceptivos possível, assim, numa fase inicial, para não virem recorrentemente tanto ao centro de saúde. A nível do puerpério, tive a disponibilidade para atender recém-nascidos quando eles vinham ao centro de saúde na sua primeira vinda para o rastreio das doenças metabólicas. E nessa fase tentei já fazer a consulta do puerpério imediato à puerpera e desenvolver ali desenvolver as competências que ela necessitava e dar apoio na amamentação, a nível da contracepção, a nível da recuperação para o parto, dar uma lista de exercícios que eu já tinha também realizado no domicílio para enviar, se não tivesse contacto com as mesmas no centro de saúde presencialmente, tentar enviar para o e-mail para elas poderem ter acesso a alguns exercícios para poderem fazer no domicílio. Posteriormente, ao mesmo tempo que iniciei a recuperação, por volta de setembro, outubro, presencialmente, também dei início à recuperação pós-parto. E pronto, olha, tentei dar o meu melhor, transmitir a segurança nos cuidados e fazer com que houvesse uma prevenção do Covid e não houvesse também outras complicações, tanto a nível da gravidez como a nível do pós-parto. Ok, muito obrigada, Bibiana, pela tua experiência, que foi uma experiência a dobrar, não é? Porque foi uma adaptação ao serviço e foi ao mesmo tempo uma adaptação à pandemia, o que obrigou a um esforço acrescido. Pronto, muito obrigada pela tua preleção. Obrigada. Vou passar agora a palavra à Márcia Ornelas. A Márcia começou ou tirou o curso de licenciatura em enfermagem em 2004 na Escola Superior de Enfermagem Bissaia Barreto. Em 2008 concluiu o curso de pós-graduação em Psicologia da Saúde no Instituto Superior de Ciências Educativas. Em 2010 concluiu a pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e iniciou funções em 2004 no Centro Hospitalar de Coimbra, na consulta externa da Maternidade Bissaia Barreto, como enfermeira generalista. Em outubro iniciou funções já cá na Madeira, no Hospital dos Marmoleiros, na Medicina 1 Mulheres, e em 2006 iniciou funções então na obstetrícia nascente puerpério, até outubro de 2008. De julho de 2010 até agora, está a exercer funções como enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, poente que compreende a sala de partos, medicina materno-fetal, indução e serviço de urgência no Hospital Central do Funchal.
Ainda em termos de percurso profissional, em 2009 frequentou o curso de preparação psicoprofilática para o parto pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e também educação para a parentalidade para a gravidez e para o parto na mesma escola, e em 2010 fez o curso de formação de conselheiros em aleitamento materno pelo Instituto de Formação em Enfermagem. Em 2012 participou no curso de Anatomia e Preparação para o Parto, a mobilidade da pelvis e o parto, o módulo 1 e o módulo 2 com análises de posições para o parto, com a formadora Núria Vives Pares, e em 2014 frequentou o curso para profissionais de cuidados de enfermagem especializados durante o trabalho de parto e parto, segundo a perspectiva psiconeuroendócrino-fisiológica, com a formadora Ana Maria Rossetti. Em abril de 2015, participou no seminário de Suzanne Colson, Biological Nurturing. Portanto, tem aqui um extenso currículo, e a Márcia vai nos falar da sua experiência em tempos de pandemia, as suas vivências no serviço de grávidas, sala de partos e serviço de urgência da parte da maternidade do Hospital Central do Funchal. Tens a palavra, Márcia. Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigada por este convite e também por poder possibilitar a minha partilha nesta vivência que é a pandemia por Covid-19. Com o surgimento da pandemia, como era algo que desconhecíamos, não era? Surgiu o medo, surgiu o receio, surgiu, no fundo, estávamos todos assustados, não era? Era algo desconhecido. A nível de serviço, claro que tivemos que organizar novamente a nossa orgânica e a nossa própria funcionalidade. Numa fase inicial que coincidia com a cerca sanitária de Câmara de Lobos, portanto, as senhoras que eram consideradas suspeitas iam para a unidade de Covid. Nessa altura foram destacados elementos fixos para acompanhar estas senhoras. Os companheiros das senhoras, tanto para visitá-las como a nível de participar no trabalho de parto, não era possível nessa altura. Portanto, foram extintas as visitas, tanto neste andar como também em todos os outros. Numa fase posterior, nós, portanto, recebemos as senhoras, não é? Já não havia a cerca sanitária. Tínhamos duas salas de contingência, tanto uma em grávidas como outra na sala de partos. São destinadas às senhoras que não têm o teste Covid ou então que já passou do prazo. Numa fase inicial, quem fazia esses testes eram a equipa da unidade de Covid que vinha aos pisos escolher. Posteriormente, nós começámos a fazer estas colheitas e continuamos neste momento. Numa situação que fosse detectada alguma senhora positiva, esta senhora é deslocada para a unidade de Covid e nós mesmos também já deslocamos. Já não é elementos fixos, são rotativos, de acordo com a equipa que está a fazer o turno. Em relação à nossa prestação de cuidados, continuamos com as nossas intervenções. É claro que, de uma forma mais segura, a desinfecção e a lavagem das mãos já era praticada antes, mas agora de uma forma mais intensa. Utilizamos os EPIs, isto também para nos protegermos a nós e protegermos ao utente, criando também a segurança à mesma. Neste período também as senhoras vinham fragilizadas, uma vez que não tinham visitas, o acompanhante também não estava presente, era também o medo desta própria doença que também não se conhecia muito bem, e claro que nós também tínhamos que transmitir aquela segurança e aquele apoio que só elas tinham connosco, não havia um familiar, outra referência para fazê-lo. Numa fase inicial, notou-se no serviço um bocadinho as pessoas assustadas, o ambiente pesado. Os mecanismos de coping de todos os colegas éramos partilhar experiências uns com os outros. Claro que também no nosso seio familiar íamos também ter algum apoio. Também sabemos que a medicina ocupacional reúne profissionais de saúde também para intervir nesta área.
também tenho conhecimento de algumas pessoas que tiveram necessidade de recorrer, e acho que sim, é uma forma de tentar ultrapassar, não atingindo diretamente o utente na sua prestação de cuidados. É óbvio que depois esta doença vai para se instalar, as pesquisas e os estudos de investigação foram surgindo com mais dados e nós aprendemos a viver com este vírus e fomos nos adaptando. Agora, nesta fase, nota-se que as pessoas estão menos assustadas, os colegas estão menos assustados, a própria utente, que já tem a possibilidade de ser visitada por portanto, um visitante de referência e na sala de partos também ser acompanhada. Também veio trazer algum conforto a estas senhoras, porque passavam o trabalho de parto e, quando era motivo de internamento longo, sem ver uma cara de referência da sua família, dos seus amigos, só tinham o nosso contacto. Também veio apaziguar aqueles sentimentos que elas tinham de medo e de ansiedade. O que é que eu posso dizer? Acho que estamos mais tranquilos. A vacina também vai ajudar os profissionais de saúde a se sentirem mais seguros perante a doença, não é? Porque, claro que podemos ser contaminados, mas a nível de sintomatologia vai ser mais branda. Mas no que eu noto neste percurso todo do início do Covid é que nós, profissionais de saúde, tínhamos, nem era, claro, tínhamos medo de apanhar a doença, é óbvio, mas sobretudo passá-la a terceiros. Estamos a falar das nossas utentes, estamos a falar dos nossos familiares. E eu falo por mim. Era esse o medo que eu sentia. Era no decorrer de tirar algum equipamento ou ter um contacto, enfim, acho que era mesmo esse o medo que nós tínhamos. E, de um modo geral, em conversa com todos os colegas, o que nos metia mais medo era ou tirar o equipamento realmente, cometermos um erro, porque o erro é humano e ele existe, e facilmente nos contaminamos, e acho que gerou-se tudo o medo e a ansiedade em torno desta situação, mas que agora estamos mais entranhados, podemos assim dizer, nesta pandemia e com este vírus, e estamos mais relaxados. Mas, claro, sempre a prestar os nossos cuidados com segurança. Isso tem que ser, independentemente de sermos vacinados ou não, tem que ser isso o nosso lema diário. Muito obrigada, Márcia. Isto deu-nos assim uma bagagem, não é? O Covid, a pandemia Covid deu-nos uma bagagem e acabou por nos dar assim alguns caulos que esperemos que sirvam quase para continuar em frente, não é? E como tu dizes, agora parece que estamos um bocadinho mais fortalecidos nesta fase, mas também graças à vacina, tens razão. Pronto, muito obrigada, Márcia, pela partilha. Eu vou passar agora a apresentar a enfermeira Ana Câmara, que exerce funções no serviço de puerpério. Ela tem a licenciatura em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem do Porto, realizada em 2014, fez uma pós-licenciatura em enfermagem de saúde mental e psiquiatria pela Escola Superior de Enfermagem de São José de Colonie em 2017. Como eu disse, ela neste momento está a exercer funções no serviço de puerpério, onde começou como enfermeira de cuidados gerais em 2016 e neste momento está a exercer funções como enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria a partir de 2019 neste mesmo serviço. E parece que veio mesmo a calhar porque foi uma altura em que o serviço não propriamente logo no início de 2019, mas no final de 2019, início de 2020, que começou toda esta situação pandémica, em que os cuidados em saúde mental começaram a ser mais procurados. A enfermeira Ana vai abordar o que experienciou ao trabalhar no serviço de puerpério, na cave, que aqui é onde está o covidário, e nas salas de contingência do puerpério. Ana, tens a palavra. Obrigada.
Boa noite a todos. Quero desde já agradecer também à comissão organizadora a possibilidade de estar a partilhar com vocês a minha experiência e todos os sentimentos vivenciados durante este período de Covid. Portanto, eu acho que todos ouvimos falar em Covid-19 mais ou menos pelo final do ano 2019. Por esta altura ainda era uma realidade que nos era muito distante e estávamos praticamente muito distantes de saber o que é que se avizinhava. Mais ou menos por volta de fevereiro de 2020 foi proporcionado pelo Cesaramo uma formação do grupo PP-Cira que nos veio elucidar um bocadinho do que é que seria o Covid-19, do que é que seria esta infecção. Mas ainda assim, ainda era uma realidade um bocadinho longe de nós. Alguns colegas nesta fase tiveram a oportunidade de facto de participar nesta formação, tiveram também a oportunidade de participar na experimentação do material de proteção individual, outros infelizmente não tiveram essa oportunidade porque, entretanto, começaram a surgir casos suspeitos e também positivos aqui na ilha. Portanto, em abril de 2020 tivemos a cerca sanitária de Câmara de Lobos e foi mais ou menos para esta altura que começaram a surgir as primeiras grávidas que foram então internadas na CAF Point, o que nós vulgarmente chamamos o covidário, porque faziam parte deste conselho. Tínhamos também senhoras que tinham de facto contactos de risco ou que vinham de outros países e necessitavam de ser tinham alguma suspeita, mas foi essencialmente nesta fase que começou a surgir estas grávidas. Portanto, a 21 de abril eu sou convocada para fazer o meu primeiro turno na CAF Point, no covidário, e de facto o primeiro contacto com esta realidade é assustador. Porque havia um grande desconhecimento da doença em si, do comportamento da doença em cada pessoa, e havia também um medo pela falta de conhecimento nosso na prestação de serviço a estas senhoras. Portanto, a puérpera, isto numa fase muito, muito inicial, a puérpera ficava num quarto, completamente separada do seu recém-nascido. Portanto, fui destacada em conjunto com outra colega para fazermos o nosso primeiro turno no Covid, em que a colega ficaria apenas para prestar cuidados à puérpera e eu ficaria destacada para prestar cuidados ao recém-nascido. Portanto, nenhuma de nós podia misturar na nossa prestação, portanto, ela só poderia prestar cuidados à puérpera e eu só poderia prestar cuidados ao recém-nascido, porque não sabíamos de facto se a puérpera desenvolveria uma infecção ou não. Além de ter sido o primeiro turno e de haver todo este desconhecimento, foi especialmente difícil porque foi uma noite e uma noite tem muitas horas e são muitas horas que estão a passar, especialmente quando estamos sozinhas e a quem não temos muita gente a quem recorrer naquela altura, porque fomos nós que fomos destacadas para aquela área, portanto acabamos por não poder nos revezar em descansos e foram horas muito difíceis de passar. Portanto, se me perguntassem diretamente se eu tive medo ou receio, claro que sim, porque o medo é um sentimento natural que todos nós temos e portanto, chega nas horas mais difíceis e chega quando é suposto não termos medo. É um sentimento natural, de facto. O medo principal era, além de contrair a doença, porque era uma doença muito desconhecida e nós ainda não sabíamos bem a sua manifestação nas pessoas, era um medo também de errar, portanto, aquilo era um contexto em que nós próprios duvidávamos de nós próprios, portanto, todo o tipo de intervenção que nós fôssemos fazer, nós questionávamos se estava certo, se era mesmo assim que se fazia, porque efetivamente não tivemos tempo de treinar, nem de experimentar fatos, nem de tirar fatos, portanto aquilo era mais ou menos na hora. Havia também um medo de contaminar de quem nos é próximo e de quem nós gostamos,
e também muito pela falta, essencialmente, de conhecimento. Portanto, antes de ser enfermeira e antes de ser especialista, sou pessoa. Portanto, enquanto pessoa, eu achava que isto era uma realidade que já não se vivia, que já era impossível viver, porque estávamos em 2011 e parecia que eu estava a ser retirado dos livros de história de quando eu andava na 4ª classe. Portanto, foi uma realidade um bocadinho difícil de gerir. Também percebi que, portanto, todo o envolvimento e todo o trabalho que as colegas especialistas em saúde materna tinham tido até então, no envolvimento do pai numa fase precoce do parto, por exemplo, o facto também de haver uma promoção da vinculação precoce, aqueles 30 minutos que são padronizados após parto. Portanto, toda esta promoção e este envolvimento numa fase de puerpério praticamente que desapareceu, porque nós tínhamos senhoras que estavam a parir sozinhas, tínhamos bebês que ficavam a cuidar de enfermeiras. Portanto, isto a nível emocional tem uma componente muito forte, não é? E é-nos difícil, enquanto pessoas, nos distanciarmos desta realidade, porque isto não é propriamente uma situação de doença, isto é uma fase boa da vida, é uma fase em que as mulheres devem usufruir da melhor maneira possível e não aconteceu. Portanto, é difícil não haver esta empatia e de nós não nos colocarmos facilmente e rapidamente no lugar do outro e perguntarmos: e se fosse comigo? Eu não queria estar sozinha. Portanto, é difícil, e foi difícil para mim, enquanto enfermeira especialista, não estar a conseguir tranquilizar e dar a segurança necessária que estas senhoras precisavam neste momento. Sei que a realidade que nós sentimos aqui na Madeira não foi nada, permita uma expressão, comparado com o continente ou comparado com outros países, mas ainda assim foi uma realidade assustadora. E foi esta realidade que o que mais me estava a dificultar era não ter tido a oportunidade de me ter preparado previamente, também a nível emocional, para este tipo de cuidados neste contexto de pandemia. Portanto, o que é que aconteceu? Portanto, eu comecei a desenvolver uma ansiedade que até então não era normal, porque não estava, enquanto especialista, a transmitir segurança e senti que também falhava enquanto enfermeira, porque não foi para isto que eu estudei, não era isto que eu queria que acontecesse, e senti que não estava a ser de facto um elo protetor para esta fase da vida destas mulheres. Por isso, sim, acho que não é vergonha também reconhecermos quando necessitamos de procurar apoio especializado. Tive a oportunidade de conversar com outros colegas da especialidade e eu própria procurei intervir e arranjar estratégias para ser mais fácil ultrapassar esta fase e felizmente que hoje em dia, atualmente, já consigo controlar muito mais fácil e conseguir transmitir tudo aquilo que pretendo enquanto enfermeira especialista em saúde mental e psiquiátrica. Portanto, não tive propriamente a prestar cuidados a nenhuma puérpera que estivesse diagnosticada com Covid positivo, mas tive a oportunidade de prestar cuidados a puérperas suspeitas ou sem teste. Portanto, isto foi um bocadinho a minha partilha pessoal. Claro que isto a nível do serviço teve que haver um reajustamento das nossas rotinas para que pudéssemos contornar melhor e promover esta fase da melhor maneira possível. Numa fase inicial houve uma restrição total das visitas. Entretanto, foi possível só subir o pai. Depois da cerca, nem o pai foi possível subir. E atualmente criamos 3 horários de visita distintos.
salas, no sentido de não haver cruzamento de pessoas, e é permitido ao pai ou um acompanhante, quem é puérpera assim desejar, que permaneça cerca de 2 horas no serviço. Claro que isto é pouco comparado com tudo aquilo que ainda é preciso fazer, mas dá um alento melhor. Também criamos, portanto, tivemos que abdicar de uma sala de internamento para criarmos uma sala de contingência. É uma sala de contingência que se destina a puérperas que ainda estão a aguardar teste de Covid. Portanto, no nosso serviço, atualmente não entram puérperas sem teste realizado. Nós não estamos a... Executamos, sim, os testes quando precisamos de renovar estes testes, mas normalmente e preferencialmente entram já com teste feito e ficam apenas a aguardar. Tínhamos também uma sala de ecografias que era destinada ao lado poente, que também teve de ser abdicada, e é onde atualmente recebemos portanto, utentes que estão destinadas ao serviço de ginecologia que se encontram a aguardar o resultado do teste de Covid. Portanto, nós temos puérperas, temos situações oncológicas, temos patologias da mama, temos aqui muitas componentes diferentes que carecem e que precisam de facto de um apoio diferente. É com muita pena que eu não consigo chegar a todas, porque o puerpério é um serviço de muita afluência. Também tem períodos de menos afluência, mas normalmente está sempre bem composto e, portanto, é difícil poder prestar cuidados especializados a todas as pessoas que assim o procurem. Portanto, neste momento, nós temos material de proteção individual para estas salas de contingência. Por si só, é um procedimento e é todo um material que causa alguma distância entre nós e a puérpera ou o utente, porque nós estamos completamente cobertos e não conseguimos estabelecer bem esta relação de confiança devido a todo este equipamento. É necessário, o que eu tenho procurado fazer também é transmitir tranquilidade, disponibilidade, presença e, além de todas as intervenções que já são à fase do puerpério, promover também a escuta ativa, esclarecer dúvidas e promover e facilitar a expressão de sentimentos e emoções, porque acho que nesta fase ainda há algum receio, principalmente das puérperas, em relação aos seus recém-nascidos, o que é natural. Para nós também é difícil porque as coisas e as orientações, embora agora já esteja um bocadinho mais equilibrado, mas numa fase inicial estavam constantemente a mudar e o que era certo hoje, amanhã já nos fazia duvidar. Por isso também foi um bocadinho difícil. Eu acho que para toda a equipa e a nível geral, foi difícil nós também percebermos o que é que poderíamos fazer e como é que podíamos tornar esta fase, de facto, uma fase bonita. Muito obrigada, Ana, pela tua exposição e realmente foi muito corajoso da tua parte vires expor aqui a tua vivência e sim, é muito importante reconhecer que nós precisamos de apoio especializado e só assim é que depois nós contribuímos para um melhor cuidar. É sempre com um bocadinho de tristeza que nós vemos que houve aqui uma regressão, não é? Nos cuidados, tendo em conta o não envolvimento da participação do pai, ou que agora já começou um bocadinho a voltar, não é? Eu consigo perceber isso nas senhoras que estão a vir agora do puerpério, que já têm alguma participação do pai e já vêm com muito mais satisfação, parece que ganharam um prémio, não é? E toda a promoção das boas práticas, esperemos que agora seja uma crescente e não um evoluir como aconteceu até aqui. É verdade que nós aqui na região
não tivemos aquele boom como aconteceu a nível do continente e que nós víamos muitas colegas de lá, nós víamos todos os testemunhos que apareciam, por exemplo, no Facebook e mesmo a nível dos meios de comunicação social, mas só o facto de ver esses testemunhos era o suficiente para nos causar medo, ansiedade, tristeza. Nós temos cá, neste momento, o enfermeiro Francisco Sampaio, que é com muito gosto que está aqui no nosso painel, e muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite, por participar. O enfermeiro Francisco Sampaio vai nos falar um bocadinho desta parte da saúde mental, mas antes de passar a dizer o que é que o enfermeiro Francisco irá abordar, vou passar a fazer a sua súmula curricular. É licenciada em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem do Porto, tem a pós-graduação em enfermagem avançada na Escola Superior de Enfermagem do Porto, tem a pós-graduação em supervisão clínica e enfermagem na Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho e uma pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde mental e psiquiatria na Escola Superior de Enfermagem do Porto. É mestre em enfermagem de saúde mental e psiquiatria, também pela ESEP, doutora em ciências de enfermagem pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, um doutoramento europeu, investigador de pós-doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, enfermeira e especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, professor adjunto na Escola Superior de Saúde Fundação Fernando Pessoa, investigador de doutorado integrado no Grupo de Investigação NURSE-ID, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem, do Síntesis, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, e presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros. É com muito prazer que nós o temos cá hoje, e se há alguém que nos pode dar algumas ferramentas ou nos ajudar a encontrar algumas estratégias para cuidarmos da nossa saúde mental e psicológica, penso que será então aqui o enfermeiro Francisco, pelo menos umas sementinhas, mais que não seja, não é? Portanto, o enfermeiro Francisco vai abordar o cuidar do enfermeiro, estratégias da promoção de saúde mental e prevenção de doença mental durante a pandemia Covid-19. A palavra é sua, enfermeiro Francisco. Ok, muito obrigado, enfermeira Yolanda. Começo por cumprimentar todos os presentes neste webinar, cumprimentar os meus colegas, ou neste caso, as minhas colegas de painel, já que eu, para além de ser da área da saúde mental, sou também o único homem do painel, portanto sou aqui quase um corpo estranho. E agradecer à comissão organizadora e, em particular, à secção regional da região autónoma da Madeira, da Ordem dos Enfermeiros, o convite para estar presente. Portanto, eu fiz aqui uma pequena apresentação para partilhar convosco, que penso que conseguiram ver, certo? Pronto, para falar então deste desafio que me lançaram das estratégias de promoção da saúde mental para os enfermeiros. E, portanto, quando me lançaram este desafio, a primeira coisa que eu disse foi, bom, a promoção da saúde mental dos enfermeiros é igual à promoção da saúde mental de qualquer outra pessoa. Ou seja, não existem estratégias específicas de promoção da saúde mental para enfermeiros. Portanto, os enfermeiros, quando adoecem, sob o ponto de vista mental, não adoecem enquanto enfermeiros, adoecem enquanto pessoas. E, portanto, as estratégias são muito similares àquelas que poderiam ser utilizadas por qualquer outra pessoa. Portanto, começando por falar aqui um pouco da pandemia da Covid-19 e de alguns dados, está aqui uns slides em inglês, mas eu vou traduzindo. Começar por falar da questão do impacto da pandemia para a saúde mental. Então, aqui do lado esquerdo deste slide, eu trago aqui uma frase que estava na revista Lancet, logo no início da pandemia, que era muito curiosa, que era, não sabe o que é que a Covid faz ao sistema nervoso central, mas que é má para a saúde mental, isso ninguém duvida. E, portanto, isto foi logo uma certeza que surgiu no início da pandemia.
e que se refletiu na importância que foi dada ou que foi atribuída à saúde mental. A saúde mental, como vocês sabem, sempre foi o parente pobre da saúde, foi e ainda é, sob o ponto de vista do financiamento e de outras questões, e de repente começou a aparecer na ordem do dia. Portanto, hoje em dia há artigos de jornal sobre saúde mental, há programas televisivos centrados na saúde mental. Neste quadro, de um lado direito, ali naquela linha azul claro, é de investigação em saúde mental, que em novembro de 2020 era a área com mais investigação, quer dizer, que é uma coisa que nunca aconteceu antes. E, portanto, a saúde mental, de facto, foi colocada na berra, se assim se pode dizer, durante a pandemia da Covid-19. Se bem que, apesar de estar na berra, não quer dizer que como se costuma dizer, aumentou o interesse na área e piorou a saúde mental. Portanto, houve aqui um efeito um bocadinho adverso. Falando dos efeitos da pandemia sobre a saúde mental, muita gente disse, e isto foi sempre muito falado, que havia de facto um impacto na saúde mental. E eu encontrei aqui este estudo, que é muito recente e que está publicado na revista Lancet, e que eu achei muito curioso de trazer. Portanto, se nós olharmos para aquelas barras azuis claras, que são as últimas, estamos a falar, aquilo diz-nos a evolução de alguns indicadores de saúde mental durante a pandemia de pessoas que não tinham doença mental antes. Okay? E aquilo que nós vemos é que os sintomas depressivos aumentaram, os sintomas ansiosos também, a preocupação aumentou, a solidão, ou pelo menos a sensação de estar sozinho, também aumentou. Mas, curiosamente, naquelas pessoas que tinham eventos de doença mental ao longo da vida anteriores, sobretudo aqueles que tinham 5 ou mais eventos de doença mental já ao longo da vida, estes indicadores não pioraram. Pelo contrário, em alguns casos até melhoraram. E isto justifica-se por uma coisa que se fala muito, que é a resiliência. Ou seja, quanto mais eventos de vida negativos nós temos, e quanto mais preparados estamos para lidar com a doença mental, também mais resistentes estamos a situações como esta. Enquanto que aqueles que nunca tiveram este tipo de situação no passado, esta dificuldade tão forte, digamos assim, sentiram muito mais o impacto na sua saúde mental. Depois, no caso concreto dos enfermeiros, aquilo que aconteceu foi exatamente o que aconteceu na população geral. Não há aqui grandes diferenças. Que é, se nós pegarmos no primeiro confinamento, portanto, ali em março de 2020, o que houve foi uma explosão dos níveis de ansiedade, que foram os primeiros a subir. E isto aconteceu porque a ansiedade é, por definição, aquilo que surge em resposta a algo que é desconhecido. E depois foi diminuindo ao longo do tempo. Já outras coisas, como os sintomas depressivos, não tiveram um boom no início, mas também não baixaram tanto ao longo do tempo. Ou seja, a ansiedade surgiu no início e tinha muito a ver com a novidade da pandemia, da Covid, tudo que estava relacionado com ela. E essa rapidamente subiu, mas também rapidamente baixou. Os sintomas depressivos já não foi bem assim, porque o confinamento foi-se mantendo, as pessoas foram-se mantendo longe dos seus entes queridos e, pronto, de alguns familiares e amigos, e isto pesa naturalmente sobre os sintomas depressivos. Curiosamente, este aqui não está neste estudo, mas num estudo que foi feito na população em geral, já neste segundo confinamento, 2021, isto é muito curioso, que é portanto, os sinais de ansiedade, depressão, stress, etc., melhoraram ao longo do primeiro confinamento, mas quando começou o segundo confinamento, eles voltaram outra vez a ir lá para cima. Ou seja, nós adaptamos-nos à situação, mas verdadeiramente não adquirimos estratégias para lidar com ela. Ou seja, não estávamos preparados para que tudo voltasse a acontecer novamente. E então, eu penso que houve alguém que já falou deste documento, até no início deste webinar, que foi em março de 2020, que a OMS lançou um manual, um pequeno guia, com algumas estratégias de promoção da saúde mental. E tinha lá uma parte que era diretamente ligada aos profissionais de saúde. E então, quais eram as sugestões que eles davam para promover a saúde mental durante a pandemia? Portanto, desde logo diziam que era importante normalizar os sentimentos. Nós, quando falamos em normalizar os sentimentos, queremos dizer perceber que alguns sentimentos negativos são normais durante aquele período.
Ou seja, mal seria se eu estou sem ver a minha família há 2 meses ou há 3, não fico mais triste. Mal seria se eu não tenho contato com ninguém, a não ser com o meu, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, não me sinta mais sozinho. Portanto, no fundo, o que a OMS dizia é que era importante que as pessoas percebessem que o facto de se sentirem mais tristes ou mais desamparadas, digamos assim, durante este período, era perfeitamente normal. E esta normalização de sentimentos é francamente importante. Depois, em concreto para enfermeiros, diziam que era importante fazer pausas durante o turno de trabalho, que é daquelas coisas que é sempre mais fácil dizer do que às vezes fazer, e descansar entre turnos, que é exatamente o mesmo, porque, como todos nós sabemos, se houve coisa que a pandemia trouxe, e nomeadamente o confinamento, foi os filhos em casa 24 horas por dia, e portanto, às vezes, a chegada à casa era mais um turno de trabalho, em funções diferentes, mas não era propriamente um período de descanso. Portanto, nem sempre era fácil para algumas pessoas gerir esta situação. E aqui chamava a atenção para outra coisa, que é, disse-se muitas vezes no início da pandemia que nós íamos todos no mesmo barco, mas não íamos. Nós entramos todos no mar, mas em barcos com características bastante diferentes, porque foi muito diferente passar por esta pandemia para quem tinha filhos pequenos em casa, por exemplo, do que para quem não os tinha. Portanto, só isto por si só, e há muitos outros fatores, faz uma grande diferença na forma como toda esta situação foi vivenciada. Depois sugeriam que se mantivesse uma alimentação saudável, que se praticasse exercício físico em casa, naturalmente, que se mantivesse contacto à distância com a família e com os amigos, que se evitasse o consumo de substâncias como tabaco, álcool ou drogas, que aliás aumentou bastante durante o confinamento, mesmo para pessoas que já tinham problemas de dependências, houve um agravamento destes problemas. Que procurassem apoio junto de colegas de profissão ou chefias, e isto era uma sugestão muito, muito importante e que eu fui falando com alguns enfermeiros que iam fazendo isto. E que a questão que se colocava era, os enfermeiros tiveram um papel muito particular durante durante a pandemia, portanto estavam na linha da frente, eu não gosto muito do termo, mas estavam na linha da frente na prestação de cuidados e havia situações que só eles próprios conseguiam compreender. Era difícil partilhar com alguém em casa que não estava na mesma situação. E, portanto, esta ajuda entre os colegas acabava por ser muito útil no sentido de que eles conseguiam perceber perfeitamente aquilo que os outros estavam a sentir. E depois estar preparado para o estigma, porque, sobretudo na fase inicial, aquilo que acontecia era o enfermeiro ou o médico é aquela pessoa que lida com as pessoas com Covid e que, portanto, deixam afastar dela, não vai ela estar infectada e vir para aqui também infectar-me a mim. Portanto, também havia esta questão do estigma associado a estes profissionais e que era importante que eles estivessem preparados para que isso viesse a acontecer. Bom, nós fizemos um estudo pegamos em algumas daquelas estratégias e acrescentamos outras para tentar perceber o efeito que elas tiveram na saúde mental dos enfermeiros, em concreto, durante a pandemia. E aquilo que verificamos é que todas estas estratégias que estão aqui tiveram, quanto mais os enfermeiros as utilizavam, menor foi o impacto que tiveram na sua saúde mental. Em particular, duas delas, que até aparecem aqui com 2 vistos, não é erro, é de propósito, que foram a prática de atividade física e a prática de atividades que a pessoa considerasse como relaxantes. Portanto, sobretudo estas duas, todas elas foram eficazes. Todas elas, quem as praticou mais, teve menor impacto na sua saúde mental. Mas estas duas em particular foram as mais significativas. Quem realizou exercício físico em casa durante o período de confinamento de forma regular teve muito menos impacto na sua saúde mental do que aqueles que não o fizeram. E as atividades relaxantes igual. A atividade relaxante pode ser meditação, sei lá, yoga, portanto, qualquer desse tipo de atividades que as pessoas, ouvir uma música tranquila, portanto, qualquer um desse tipo de atividades. Só houve curiosamente, que não apareceu como tendo sido útil, que era evitar informações relacionadas com a pandemia da Covid-19 provindas de fontes não fidedignas. Se bem que, eu penso que aqui mais à frente volto a abordar esta questão, aqui este não efeito
se calhar teve mais a ver com a forma como a pergunta foi feita, ou seja, a dificuldade que as pessoas têm de perceber o que é uma fonte fidedigna e o que é que não é uma fonte fidedigna, do que propriamente o facto de nós podermos dizer taxativamente que isto não funciona, que isto não serve para nada, e eu vou explicar isso um bocadinho melhor à frente. E, portanto, o uso destas estratégias resultou nisto mesmo, ou seja, quem as usou mais, nomeadamente os enfermeiros que as usaram mais, tiveram menos sintomas ansiosos, menos stress e menos sintomas depressivos do que aqueles que não as usaram tanto assim. Em relação à questão da informação, e fazendo aqui a ponto com aquilo que eu disse atrás, há um estudo feito em Portugal, na população geral, não só enfermeiros, que aborda aqui esta questão dos mídia, ou seja, não da fidedignidade da informação, mas do tempo de consumo de informação sobre o Covid-19. E aí os dados eram muito claros e fizeram-nos perceber claramente que no nosso estudo aquilo só não deu efeito nenhum porque a pergunta real não foi bem compreendida. Porque aqui claramente as pessoas que passavam mais de 1 hora por dia a procurar informação sobre o Covid-19 e aquelas que passavam menos de 1 hora por dia a fazê-lo tinham uma diferença muito significativa na sua saúde mental. E, portanto, aqueles que mais informação consumiam eram também aqueles que tinham mais sintomas depressivos, ansiosos, de stress e até mesmo alguns sintomas obsessivo-compulsivos que também apareceram durante esta pandemia, nomeadamente ligados a rituais de lavagem das mãos. E não estou a falar de uma lavagem das mãos, porque ela devia ser feita, aliás, durante a pandemia. Estou a falar de uma lavagem das mãos excessiva, que é como quem diz, eu, por exemplo, lá na minha escola tenho os desinfetantes, não é? Lá em todos os cantos. É passar por um desinfetante, desinfetar as mãos e de repente passar pelo desinfetante seguinte sem ter tocado em nada e voltar a desinfetar. Portanto, isto se repetido muitas vezes, é um ritual muito parecido com aqueles que as pessoas com perturbação obsessiva ou compulsiva têm, porque não há nenhuma justificação racional para aquilo. Depois, fazendo então um breve resumo das estratégias de promoção da saúde mental, a Ordem dos Enfermeiros, e em particular a mesa de colégio da especialidade, falou desta questão, portanto, ou elaborou este cartaz com estas questões. Portanto, surgiram aqui algumas estratégias muito relacionadas com aquilo que já tinha sido falado atrás. Acrescenta-se aqui a importância de dedicar tempo a atividades prazerosas, de manter o contacto à distância com familiares e amigos. Lembrar-se que sentir medo ou angústia são reações perfeitamente normais durante este contexto pandémico. E depois lembrar que a Ordem dos Enfermeiros criou um centro de suporte e apoio de saúde mental e psiquiátrica a pessoas que tenham necessidades, ou melhor, para os enfermeiros que tenham necessidades a este nível. E este centro de suporte e apoio, às vezes pode parecer que já não existe, mas ele existe e vai continuar a existir. Ou seja, isto foi criado no contexto pandémico, mas vai ser para manter, pelo menos até ao fim do mandato. Portanto, ele existe, está lá, qualquer enfermeiro que sinta algum problema ao nível da sua saúde mental, pode ir a apoio.ordemenfermeiros.pt e fazer o pedido de consulta, seja por videochamada, seja por telefone, porque existem as duas modalidades, e será atendido por um enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. E pronto, agradeço a vossa atenção e se calhar agora vou responder no final às questões que forem colocadas. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, enfermeiro Francisco, pela exposição. Aqui, realmente das suas palavras e do estudo que foi mencionado, que entretanto nós também já o tínhamos encontrado alguns da nossa pesquisa, realmente a ansiedade foi um dos fatores, foi um dos sentimentos que surgiu mais. Agora, o que eu questionava aqui, enfermeiro Francisco, será que, esperemos que não, mas será que se ocorrer um terceiro confinamento, vamos ter aqui um pico novamente de ansiedade ou será que já aprendemos com isto? Eu acho que vai voltar a acontecer o mesmo. E por uma razão, não estou a ser muito otimista, mas por uma razão muito simples, que é, nós temos um problema de literacia em saúde,
ponto, e de literacia em saúde mental então nem se fala. E que é um problema que não é só da população geral, também é dos enfermeiros. Aliás, este estudo era muito curioso, porque dizia que os enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica eram os que tinham tido menos impacto na sua saúde mental decorrente da pandemia. O que tem a ver com o quê? Com o facto de serem os enfermeiros que mais literacia em saúde mental têm. E isto é muito importante. Nós temos muito pouca literacia em saúde mental, ou seja, nós temos muito pouca capacidade de identificar sinais e sintomas, temos muito pouca capacidade de perceber quando é que precisamos pedir ajuda. Portanto, esta adaptação que ocorreu foi uma adaptação muito primitiva, são quase os nossos instintos primários, não é? Se nós fôssemos macacos, aconteceria o mesmo. Que era, ao fim de algum tempo de resposta ao mesmo estímulo, habituávamos a ele. Mas quando ele voltasse a aparecer, já não sabíamos o que é que íamos fazer. E, portanto, aqui é o mesmo, ou seja, nós instintivamente conseguimos responder a estes problemas. Agora, não aprendemos nada, como é óbvio, sobre saúde mental. E, portanto, é muito importante investir no aumento da literacia em saúde mental da população, porque traz-nos-ia grandes benefícios, grandes ganhos em saúde a médio e longo prazo. Uma das coisas que o enfermeiro Francisco falou é que houve um aumento dos consumos, seja de álcool, drogas, etc. E aqui eu farei uma questão que acabarei também por direcionar ao enfermeiro Francisco e também gostaria que a enfermeira Bibiana depois respondesse, tendo em conta que trabalha na comunidade. Tendo em conta este aumento dos consumos e a situação de confinamento, há estudos ou há conhecimento de ter havido um aumento da violência doméstica? Eu tenho aí um PowerPoint qualquer com esse dado até. Mas há um estudo que até também está publicado na Lancet e foi feito num país assim muito, acho que foi para aí no Bangladesh, curiosamente, mas era com uma amostra muito grande e que dizia que sim, que tanto em termos de abuso, como de violência doméstica, como de abusos de diversos tipos, houve um aumento substancial e assédios maiores. Eu acho que nós às vezes esquecemos-nos, durante a pandemia, esquecemos alguns grupos que são particularmente vulneráveis. Há alguns que quase nos passam pela cabeça, nós agora estamos todos atentos, não é? Àquela questão do Alentejo, que me parece que é uma coisa nova. Mas não, há grupos muito vulneráveis e que sofreram muito com esta pandemia. Nomeadamente até de grupos étnicos, grupos de migrantes, algumas profissões, por exemplo, os profissionais do sexo, que parece uma coisa muito fora da caixa, mas é verdade. E em relação às pessoas vítimas de violência doméstica ou de algum tipo de abuso, há estudos, sim, que dizem que esses abusos aumentaram e é seguramente terrível viver com o agressor durante 24 horas por dia. E, portanto, e não ter ninguém com quem falar e não poder pedir ajuda, portanto, é seguramente uma situação de grande desespero e que foi certamente dramático para essas pessoas. Bibiana, eu dirigia esta pergunta também a ti, porque não sendo o Caniçal uma zona muito peculiar, é que nós sabemos que existem casos de violência doméstica, não só lá, não existem também em todo lado, não é? A verdade é essa, em todo lado, e em todos os escalões sociais também, nós sabemos que existem. De qualquer forma, percebeste ou recebeste ou deste conta que se surgiram ou se apareceram situações que ou as pessoas mencionavam ou havia suspeita de casos de violência, fosse ela qual fosse, violência doméstica ou assédios, etc. Efetivamente, no Caniçal, por termos uma população muito peculiar e houve um aumento de consumo de drogas, de álcool, de tabaco. Ao falar com a colega de saúde mental, efetivamente houve mesmo um aumento de todas essas substâncias. Em relação à violência doméstica, tivemos casos durante o confinamento
de pessoas que foram vítimas de violência física e que recorreram aos nossos serviços e que foram orientadas e que foram encaminhadas para as instituições de apoio, que a polícia inclusivamente devido a esses casos. E detectamos que sim, que têm vindo a aumentar os casos de violência doméstica e o consumo de drogas, no caso do Cancela é drogas e álcool. Obrigada, Bibiana. Não. Agora eu lançava aqui uma questão para todos, mas se calhar podes começar tu, Bibiana, como terminaste agora a tua exposição, em termos de algum de vós chegou a necessitar ou independentemente do credo que pratiquem, ou mesmo que sejam agnósticos, mas chegaram a sentir necessidade de ter algum apoio a nível espiritual, fosse ele qual fosse? Olha, eu como o enfermeiro Francisco referiu, eu fui uma das colegas enfermeiras que praticou exercício durante o confinamento. Fazia as minhas caminhadas diárias, sozinha. Também tive necessidade, agora há pouco tempo, se calhar pelo excesso de ter acumulado muitas emoções e sentimentos, procurar medicinas alternativas, acupuntura, para alívio da ansiedade, porque cheguei a um ponto que estava numa consulta e não conseguia raciocinar, não conseguia orientar o meu pensamento para aquilo que queria transmitir. Não tanto devido ao Covid, mas provavelmente pelo excesso de todas as experiências e todo o contexto geral do serviço e tudo as equipas espelho inicialmente, a falta de colegas, porque os colegas foram mobilizados para a vacinação, foram mobilizados para o aeroporto, foram mobilizados para uma série de serviços prioritários. E nós, no nosso caso, ficámos um pouco sobrecarregados com tudo os cuidados inerentes do serviço e senti a necessidade de procurar uma medicina alternativa, porque foi o que é o que eu mais, pronto, é o que eu mais gosto na parte da medicina, que é as medicinas alternativas, e tive que recorrer à acupuntura. E neste momento eu sinto-me menos ansiosa e sinto que consigo prestar cuidados com mais segurança e com menos ansiedade. Mas acho que o exercício realmente inicialmente foi uma boa estratégia para descomprimir um pouco. Obrigada, Bibiana. Márcia, no teu caso. É assim, no meu caso, eu já vinha desenvolvendo alguma ansiedade porque fui mãe há 2 anos e fiquei um período só com a minha bebé e a privação do sono, isso direcionou-se um pouco para a minha ansiedade. Tal como a Bibiana, eu também fui para as medicinas alternativas para ter mais um autocontrole e ser mais racional quando tivesse achar que estava mais ansiosa. Não tem nada a ver diretamente com o Covid, claro que a situação em si, digamos que pode também ter, de certa forma, contribuído, mas já vinha de trás. E senti, claro, que o Covid, como eu referi há pouco, o meu pânico era contaminar os que eu tinha em casa, neste caso, os meus familiares, a minha filha, que ainda é pequenina, isso era o meu maior medo. Claro que não fazia disso uma lema de vida, não andava sempre a pensar nisso, mas no fundo, quando fazia as minhas autorreflexões e quando tinha os meus desabafos com os meus pares que me identificavam, era esse um dos meus medos. Pronto, como eu fui dizendo sobre o Covid, a gente foi se adaptando, não é? A esta nova realidade que vai para ficar, vai fazer parte das nossas vidas, e também com a medicina alternativa, aquela ansiedade que eu tinha relacionado
com o meu pós-parto vai diminuindo. Claro que ainda tenho um bocadinho, um trilho a percorrer, mas está muito melhor. Muito obrigada, Márcia. E Ana, sentiste necessidade de algum apoio a nível espiritual, fosse ele qual fosse? Eu acho que sim, acho que todos nós precisamos de facto de nos agarrar a alguma coisa que nos ajude a ultrapassar as dificuldades de uma forma melhor. Eu acho que fiz um bocadinho de tudo. Eu ocupava-me ao máximo porque lá fora estava tudo fechado, portanto nós não tínhamos grandes oportunidades de sair, dar um passeio, ir a um café, ir à praia. Portanto, eu tentei arranjar alternativas que pudesse praticar e realizar em casa. Eu acho que o que foi mais, o que me ajudou mais foi de facto o yoga. Comecei a praticar assim um bocadinho pelo YouTube, porque era a única forma que também nós podíamos fazer. E também estive a praticar escrita criativa, no sentido de encontrar aspectos positivos quando achava que não haviam aspectos positivos naquele dia. E o transcrever para um papel aquilo que nós estamos a sentir também nos ajuda a viver de uma forma melhor nos dias mais cinzentos. Obrigada, Ana. Enfermeiro Francisco, a dimensão espiritual aqui também faz parte, não é? É mais um complemento à saúde mental, não é? Sim, claro. Não falei dela porque há pessoas que não a têm, não é? Praticamente, e portanto, por isso é que não a referi, mas para quem tem essa componente, sim, é uma estratégia como outra qualquer. Eu infelizmente não tenho, gostava de ter, que acho que tem alguns aspectos positivos, portanto, no meu caso concreto, não recorri a esse tipo de estratégia. Acabei por fazer ali um bocadinho como a Viviana disse, não é? Apostar na prática desportiva, embora eu pratique desporto, geralmente faço um desporto de alta intensidade e, portanto, por muito que quisesse, acabou por não ser bem a mesma coisa. Mas pronto, agora acho que acima de tudo é importante, e pegando naquilo que as colegas disseram, esta procura de ajuda ou de alguma coisa. A Viviana falou da questão da acupuntura, a Márcia falou também das terapias alternativas ou complementares, não é? E o importante é perceber quando é que se precisa de ajuda. Porque uma das coisas que nós percebemos, sobretudo no início da pandemia, é que havia níveis elevadíssimos de ansiedade, nomeadamente nos enfermeiros. Mas depois, quando íamos ver quantos é que já tinham procurado algum tipo de ajuda, só 1% é que tinham, ou nem tanto, é que tinham procurado algum tipo de apoio, quer seja uma linha de apoio telefónica, um psicólogo, sei lá, qualquer coisa. E isto diz muito também do estigma que nós temos em relação à procura de ajuda ligada à doença mental. Quer dizer, nós sentimos um aperto no coração, vamos logo correr para a urgência. Mas se nos sentimos mais ansiosos, parece que não se passa nada e não é bem assim. Portanto, causa-nos um tremendo mal-estar esses níveis elevados de ansiedade e é importante que não tenhamos vergonha de perceber isto e de procurar ajuda. Portanto, 22% da população portuguesa tem ou já teve uma perturbação de ansiedade. Portanto, isto não é uma normalidade. É quase uma em cada 4 pessoas. E, portanto, é importante, acima de tudo, é que nós consigamos normalizar isto e olhar para isto como uma coisa que faz parte e procurar ajuda quando precisamos. Obrigada, enfermeiro Francisco. Agora, uma questão que nos surgiu aqui e vou colocar esta questão. Provavelmente vou lançar à Márcia, depois se alguma das colegas quiser complementar. Alguém colocou a questão se notou um aumento da procura dos serviços de saúde privados por parte dos pais, porque aí permitiria um acompanhamento do pai de forma permanente. Não sei se consegues responder, Márcia? É assim, é um bocadinho difícil, porque a procura, portanto, no privado também já surgiu antes, um bocadinho antes da pandemia, não é? Porque há determinadas prestações de serviços que nós, como instituição pública, não conseguimos
dar àquele casal que portanto, o privado neste momento consegue. É claro que perante a pandemia as mulheres sentiam, as grávidas, sentiam-se desamparadas por não ter o companheiro, que é muito importante neste plano, que eu costumo dizer que é um plano a dois, querermos um filho, e na parte final, e mesmo durante a vigilância materno-fetal e tudo, o pai não poder ser envolvido, também gerou ansiedade nestas senhoras, algumas inseguranças, também de acordo com a personalidade de cada uma, e claro que a presença deles é muito fundamental nesta fase, e principalmente no período expulsivo e depois no puerpério também, para sentirem aquele apoio que é necessário, qualquer uma de nós sabemos que é, como mulheres e como enfermeiras especialistas. Claro que se o privado oferece, e se não tinha restrições como nós, como instituição pública, tivemos, eu penso que também foi um dos itens que ajudou os casais a procurarem. Mas é tudo, portanto, não tenho dados fidedignos, é mais ou menos pela análise do pouco que eu sei. Obrigada, Márcia. Eu só tinha aqui mais uma questão, que vou começar por ti, Márcia, que depois lançarei a todos, mas começarei por ti. A partilha de experiências e de sentimentos na equipa pode ter sido um fator que ajudou a colmatar todas as dificuldades. Sim, eu acho que a partilha de experiências, principalmente para aqueles elementos que inicialmente foram para o covidiário, como se chama, e que claro que foram experiências que nem todos tiveram naquele timing, foi importante para nós que estávamos um bocadinho a leste daquela realidade assustadora, porque para nós era assustadora, foi importante porque começámos a perceber o que é que os colegas estavam a sentir e se calhar até tentarmos dar algum apoio nesse sentido, algum ânimo, porque não foi fácil, para quem foi no início não foi nada fácil, e eu admiro esses colegas, eu não fui dessas pessoas que fui, mas admiro, a sério, mesmo do fundo do coração, porque era tudo uma incógnita, era tudo uma novidade, foi o não sentir-se que estávamos preparados para vestir os EPIs, porque na teoria é tudo muito bonito e conseguimos, mas depois na prática, com o medo, o stress, a ansiedade, tudo é dificuldade. E eles conseguiram ultrapassar isso. E acho que esta partilha também é importante, tanto para eles, porque no fundo desabafaram todos aqueles sentimentos mais negativos, como também para nós que conseguimos entendê-los e de certa forma apoiá-los e se calhar ir nos preparando para quando eu for, o que é que eu vou sentir, qual é a estratégia que eu vou utilizar, como é que vai ser. Eu acho que foi fundamental. Obrigada, Márcia. Ana, no teu serviço, sentias que com a partilha das emoções, dos sentimentos, era mais um fator que ajudava a superar todos aqueles sentimentos menos, não vou dizer negativos, menos positivos? Eu acho que sim, mas a nível do meu serviço acho que foi um bocadinho diferente. Nós somos poucas as que podiam descer para o Covidário, portanto os turnos foram muito seguidos, havia pouco tempo para descansar e muitas vezes aquilo que nós não conseguimos ver no outro, temos uma grande dificuldade em compreender. E foi isso um bocadinho que eu senti, que andávamos todas demasiado estressadas, demasiado preocupadas, cada uma com os seus familiares e com os seus problemas, e o facto da a equipa que desceu e a equipa selecionada para prestar cuidados no Covid era muito restrita, e acho que também foi. Podíamos ter partilhado se calhar um bocadinho mais, podíamos ter aprendido se calhar um bocadinho mais. Esperamos que num futuro próximo consigamos compreender melhor umas às outras neste âmbito e nesta dificuldade que foi para todas, efetivamente. Obrigada, Ana. Viviana,
Tens de ligar o som, tens de ligar o som. Desculpa. Nós também tivemos momentos de partilha lá no centro de saúde. Tivemos a colega de saúde mental que nos apoiou sempre que necessário. Também temos colegas que são mais direcionadas têm formações a nível das medicinas alternativas e que também disponibilizaram para nos ajudar caso fosse necessário. E acho que foi muito benéfico para também apoiar aquelas que estavam na linha da frente, digamos, em termos na comunidade. Foi bom para podermos partilhar as nossas experiências, o que é que tínhamos vivido naquele primeiro impacto e tentar aliviar um pouco a nossa ansiedade e transmitir mais segurança. Obrigada, Viviana. Enfermeiro Francisco, estes momentos de partilha podem ser considerados quase como uma forma de terapia também, não é? Sim, sem dúvida. Quem está do outro lado a ouvir não tem as técnicas psicoterapêuticas para ajudar o outro, mas costuma-se dizer na psicologia, às vezes, que contar um problema a alguém é partilhá-lo a dois. Ou seja, o problema deixa de ser apenas meu e passa a ser nosso. E isso é muito importante. E depois temos aqui a questão da empatia, que é muito difícil nós colocarmos no lugar do outro. Mas quando passamos por uma situação semelhante à do outro, torna-se mais fácil. E, portanto, os colegas de trabalho têm aqui esse papel muito... Os colegas de trabalho, as próprias chefias também, em alguns casos, têm aqui este papel muito, muito importante. Às vezes a dificuldade é nossa, nós não somos formatados para partilhar sentimentos nem emoções, nós somos formatados para os guardar muito bem para nós. Aliás, nós até se atendermos à nossa linguagem, nós dizemos sempre eu acho que, eu penso que, é muito raro dizermos eu sinto que. E portanto nós temos esta formatação para nos fecharmos na nossa caixa e não partilhar nada com os outros em termos emocionais. Mas isto também é um trabalho que temos que fazer e é um hábito que temos que é importante que criemos porque em muito ajuda a nossa saúde mental. Aí também poderás favorecer o não partilhar, quando nós não partilhamos, pode estar um bocadinho também associado quase ao nosso sentido de missão, porque nós estamos aqui para o outro, nós não estamos aqui para falar sobre os nossos sentimentos e dar a entender que afinal estamos mais fragilizados que foi uma situação. Sim, no caso dos enfermeiros, sim. Eu não acho que no caso dos enfermeiros haja... Ou melhor, não acho que o facto de o enfermeiro não partilhar com o colega de trabalho os seus sentimentos tenha a ver com isso. Acho que isso tem a ver com uma questão muito cultural, que é, para já, nem todos nós temos nos colegas de trabalho amigos. Isto é alguma coisa, não é? Podemos ter ali alguns que até são amigos, outros nem tanto. Portanto, colegas são colegas, amigos são amigos. Nem sempre são a mesma coisa e nós não partilhamos sentimentos com colegas, podemos fazê-lo com amigos. E, portanto, existe logo essa dificuldade. Agora, acho que a não partilha em maior, ou de forma mais aberta com colegas de trabalho, tem muito a ver com a questão cultural. A não procura de ajuda, essa sim, eu interpreto muito como tendo ligação ao sentido de missão, que é, aliás, eu sempre disse isto em relação aos enfermeiros, que era, que sempre me pareceu que os problemas de saúde mental apareceriam muito mais, os pedidos de ajuda, apareceriam muito mais no fim da pandemia do que durante, porque durante as pessoas, os enfermeiros estavam tão imbuídos do seu espírito de missão que dificilmente conseguiriam, muitos deles, pedir ajuda. No final, quando tiverem tempo a olhar para si próprios, aí é que se calhar já sentirão essa necessidade. Só uma última questão para terminarmos aqui este webinar. Sentiram algum tipo de repulsa, principalmente naquela fase inicial em que nós recebemos palmas, não é? Muitas palmas, mas ao mesmo tempo os enfermeiros eram quase que como se tivessem o Covid, eu ia dizer lepra, mas neste caso a Covid, que tem
quase que tem o mesmo impacto. Sentiram algum tipo de repulsa por parte da população? Vou começar pela Márcia. De certa forma, sim. Eu não diria que foi a população toda, mas até mesmo conhecidos próximos, havia sempre aquele medo, tipo, meu Deus, a enfermeira, e será que ela tem Covid? E quando eu percebia que assim era, eu própria afastava-me, porque respeito, tenho que respeitar a opinião das pessoas. É óbvio que sempre, quando vimos que vale a pena dar uma explicação para desmistificar aquele medo e aquela insegurança, damos. Quando vimos que aquela ideia já está ali formatada e que não vale a pena, o melhor é discretamente se afastar e respeitar. Mas sim, houve, e tivemos casos até inclusivamente de colegas que foram descansar a prédios e que os moradores do prédio queriam que saíssem e manifestaram-se. Isto também aconteceu cá na Madeira, portanto, foi um comportamento que se notou perfeitamente. Horas mais, horas menos, numa fase inicial mais, depois foi discretamente desaparecendo e atualmente já não se nota essa ideia, essa perseguição, se podemos chamar assim. Obrigada, Márcia. Ana, chegaste a sentir também essa sensação de chega para lá? Assim, diretamente comigo, não senti ou não me apercebi disso. Mas sei que alguns colegas passaram e acho que relativamente às palmas, parece que de repente as pessoas se lembraram que os enfermeiros existiam e de repente somos reconhecidos em todo lado, mas não reconhecidos verdadeiramente. Um, mas diretamente comigo não senti que houvesse nenhum tipo de repulsa, se calhar também por estar pouco atenta a essa parte. Ainda bem que não sentiste, não é? Porque senão seria mais um fator negativo aí. Viviana, chegaste a ter essa sensação pelo facto de seres profissional de saúde? Não, eu não cheguei a sentir essa sensação, embora no seio familiar mais alargado, por ser enfermeira, às vezes tinham esse tipo de comentários. Será que ela tem o Covid? Será que ela contraiu o Covid? Por parte mais da família alargada, senti esse tipo de comentário, mas por parte da comunidade não. Obrigada, Viviana. Enfermeiro Francisco, esta atitude de repulsa aconteceu numa fase mais inicial com os profissionais de saúde e aconteceu muito com todas as pessoas que contraíram o Covid, mesmo após terem feito o seu período de isolamento, as pessoas referiam que eram colocadas de parte e as pessoas afastavam-se. É lógico que nós temos que ter o nosso distanciamento físico, mas que notavam que havia mesmo esta atitude de repulsa e sentiam-se incomodadas com isso. Como é que nós podemos lidar com uma situação destas? É uma boa questão. Ou seja, no fundo é importante que as pessoas estejam preparadas para isso. Era no fundo aquilo que a OMS dizia no caso dos profissionais de saúde, é que as pessoas estejam preparadas para que isso possa acontecer. E há coisas que são incontroláveis, ou seja, nós não conseguimos controlar aquilo que os outros vão pensar ou a repulsa que eles podem sentir em relação a nós. Aquilo que nós podemos fazer é dotar-nos da maior resiliência possível para lidar com esse facto. Agora, isto é tudo muito, muito curioso, porque no início da pandemia havia assim uns discursos quase idílicos, como se nós agora fôssemos todos ficar muito melhores pessoas. E curiosamente a pandemia conseguiu trazer ao de cima o pior que nós temos. Houve momentos em que me lembrei muito do ensaio sobre a cegueira do Saramago, que para quem nunca leu vale a pena, porque a falta de empatia
foi em determinados momentos uma coisa avassaladora. Ou seja, a incapacidade de nos colocarmos no lugar dos outros, de perceber o que eles estavam a sentir, essas dificuldades, o que é que pode sentir quem está do outro lado e é discriminado ou é colocado de parte porque já teve Covid ou porque... portanto, tudo isso são cenários que nos devem fazer refletir. De facto, houve instintos primários de sobrevivência que vieram ao de cima durante a pandemia em nós, enquanto seres humanos, e que são até em certa medida um bocadinho assustadores. Só pegar um bocadinho também naquela ideia que falou há pouco dos enfermeiros, da questão das palmas à janela e pronto, essas coisas todas. Dizia que sempre me fez alguma confusão durante a pandemia, portanto já nem falo das palmas, porque as palmas, enfim, é uma forma de reconhecimento até da parte das pessoas, pronto, não, nada contra, da população em geral. Mas depois a forma como os enfermeiros foram tratados quase como se fossem anjos ou heróis, ou uma coisa. Isto é uma imagem muito bonita nos livros, não é? Mas que não nos beneficia em nada, porque os heróis até salvam a vida para o ONU, não é? Portanto, é sempre muito mais simpática a ideia de que nós somos profissionais qualificados e que temos competências técnicas e científicas para ajudar as pessoas, do que a ideia de que somos heróis ou de que somos anjos ou outra coisa qualquer, porque isso em nada nos beneficia, sob o ponto de vista profissional e enquanto profissionais, que é aquilo que nós somos. Temos aqui testemunho de uma colega ou de um colega que é residente, é enfermeiro e reside na freguesia de Câmara de Lobos, onde esteve com cerca sanitária e durante esse período sentiu-se duplamente marginalizado, não é? Porque, pelo facto de ser preso por um lado, não é? E pelo facto de ser um risco potencial de contágio. Não sei se há alguma coisa que se possa dizer aqui para este colega para amenizar um bocadinho aquilo que ele sentiu inicialmente. Esperemos que ele já tenha conseguido ultrapassar. Não é? Pronto, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não temos mais questões neste momento. Eu agradeço imenso as vossas exposições e a vossa coragem por estarem aqui e falarem sobre aquilo que sentiram e aquilo que sentiram nas vossas equipas, que é muito importante. Agradeço um agradecimento muito especial aqui ao enfermeiro Francisco por se dispor a estar connosco no webinar e a nos esclarecer e nos ajudar a encontrar ferramentas para continuar, porque a saga continua, não é? Para continuar mais fortalecidos e com a resiliência para aquilo que aí virá e para que não haja aqui o aumento da ansiedade novamente no caso de surgir um novo confinamento. Pronto, muito obrigada a todos, muito obrigada a todos os participantes que ainda se mantêm por aqui. Mais uma vez, peço desculpa em nome da secção regional pelo aquele atraso inicial. Foram problemas técnicos que, mais uma vez, a nossa Cátia, muito obrigada à Cátia que está aqui no background, conseguiu resolver. E uma boa noite e um bom fim de semana a todos. Muito obrigada. Obrigada.